Oi, minha turma querida do quarto ano. Aqui é a professora Marina e esse é o nosso cronograma de aulas do dia 14 a 18 de setembro. Começando com a disciplina de português, essa semana nós vamos fazer a leitura do projeto de inovação educativa no ensino remoto, O Mundo Mágico da Leitura, com uma crônica de primavera. Vamos fazer também interpretação de texto, produção de texto e atividade de fixação. Começando na segunda-feira, somente com a leitura desse texto que se chama Crônica de Primavera, de Rian Lopes. Não é necessário copiá-lo no caderno, somente a leitura. Terça-feira, faremos uma interpretação do texto do gênero reportagem. Nós vamos ler uma reportagem que se chama Judoca de Goiás conquista bronze em Brasileiro Sub-23 no Rio. Vocês vão ler a reportagem e também responder as questões de número 1, 2 e 3. Vocês vão copiar todas essas atividades no caderno para responder. Na quarta-feira, temos uma fábula, que é uma adaptação do Monteiro Lobato de um texto de Êxopo. Ela se chama Assembleia Geral dos Gatos. Nós vamos copiá-la no caderno, fazer a leitura, para depois responder 5 questões sobre ela. Quinta-feira, nós continuaremos fazendo atividade sobre o texto Assembleia dos Ratos, mas agora é uma produção de texto. Nós vamos continuar a nossa história, prestem atenção. Após um tempo, um dos ratos mais corajosos da turma decidiu que ele ia colocar o tal sino no gato. E em um belo dia ensolarado, o gato estava espichado embaixo de uma das árvores do sítio, bem tranquilo. Ele nem imaginava que... Vocês vão continuar e terminar essa nova história utilizando pelo menos 15 linhas, com bastante criatividade. E na sexta-feira, como sempre, nós vamos utilizar uma folha avulsa, separada, para fazer uma atividade de fixação. Dessa vez é de ortografia. Nós temos 3 frases aqui, e em todas elas existem erros na ortografia. Não é um erro só por frase, prestem atenção, são erros. Vocês vão ler a frase e copiá-la da maneira correta, com a ortografia correta embaixo. Na disciplina de matemática, nós vamos estudar polígonos e não polígonos e também atividades de fixação. Na segunda-feira, nós vamos relembrar o que é um polígono, que é várias linhas fechadas que formam uma figura que se chama polígono. Essas linhas não podem ser curvas, essa figura não pode ser aberta e todos os lados são feitos com retas. E cada polígono tem um nome, dependendo do tanto de lados que ele tem. Então, nós vamos relembrar esses nomes, copiar essa explicação no caderno, com bastante atenção ao número de lados e aos nomes desses polígonos. Vamos utilizar a régua para fazer bem caprichado. Na terça-feira, nós vamos fazer atividade novamente no nosso caderno de matemática, de polígono e não polígono. Nós vamos fazer essas figuras com muita calma no nosso caderno, utilizando a régua e com bastante atenção. Eu dei aqui 2 exemplos para vocês. Por exemplo, na número 1, nós temos um quadrilátero, pois é uma figura com 4 lados. E também a número 11, que é um não polígono, pois ele tem partes arredondadas. E um polígono é feito somente de retas. Vocês vão analisar todas essas 16 figuras depois de desenhá-las no caderno e escrever o nome de cada um. Vocês vão contar quantos lados tem, se for um polígono, colocar o nome dela. E se não for polígono, vocês vão somente escrever não polígono. Quarta-feira, continuando o nosso estudo de polígonos, nós temos aqui 5 atividades para fazer no nosso caderno, também com bastante capricho, utilizando a régua e com muita calma. Eu dei aqui alguns exemplos para vocês, na número 1, número 2, número 3 e número 4.
Número 1, circule apenas as formas poligonais. Prestem atenção que são as formas. Então, existe mais de um polígono. Eu circulei aqui para vocês um triângulo, que é um polígono de 3 lados. Vocês vão encontrar as outras formas poligonais e circular também. Na número 2, nós vamos observar todos esses polígonos e escrever os nomes deles de acordo com a quantidade de lados. Eu fiz um exemplo aqui para vocês de um pentágono, que são 5 lados. Na número 3, nós vamos relacionar as colunas. Nós temos da letra A até a letra F e ao lado temos que relacionar com os nomes. Eu fiz o exemplo aqui da letra A para vocês. Um polígono de 5 lados se chama pentágono. Nós vamos achar a palavra pentágono para colocar a letra A. Na número 4, quantos lados tem um pentágono, um quadrilátero, um hexágono e um decágono? Nós temos aqui ao lado uma tabelinha para vocês relembrarem. Eu fiz o exemplo do decágono, que são 10 lados. A número 5, nós temos um desafio. Vocês vão marcar um X somente na resposta correta, que está perguntando quantos lados que um eneágono possui. Atenção! Quinta-feira, continuando com os nossos polígonos, nós vamos fazer essas atividades de número 1 a 4. Prestem bastante atenção, porque vocês já estão craques. Na sexta-feira, novamente vamos utilizar uma folha avulsa para fazer essa atividade de fixação. Eu vou explicá-la. Vocês vão desenhar, por exemplo, na número 1, um polígono de 3 lados com 2 lados medindo 4 centímetros. Eu vou pegar a minha régua, vou traçar 2 retas de 4 centímetros e fechar essa figura com outra reta, não importa qual o tamanho dela, mas 2 delas têm que medir 4 centímetros. Vocês também vão fazer um polígono de 6 lados, com um dos lados medindo 7 centímetros, um polígono de 4 lados, com 3 deles medindo 5 centímetros cada um, e um polígono de 5 lados, com 2 lados medindo 3 centímetros cada um. E essas são as nossas atividades da semana. Agora, os nossos recados. Acompanhe e siga o cronograma com atenção. Faça as atividades nos dias determinados. Tire foto e envie no dia correto da atividade proposta. Acompanhe o nosso grupo no WhatsApp e chame a professora sempre que necessário. Eu estou aqui para ajudá-los. Bons estudos, uma semana abençoada e muito feliz para vocês. Um beijo!